Então, vamos direto ao ponto. Pensar em 1945 só como o fim de uma guerra é ver só metade da história. Na verdade, foi o começo de uma era completamente nova. Um ano que prometia paz, mas que no fundo só redesenhou o mapa do poder mundial e deixou o mundo, bem, rachado ao meio. Para a gente entender por que tudo precisou mudar tão rápido, a gente tem que encarar esse número aí: 55 milhões. É uma escala de perda humana que é quase impossível de imaginar. E foi justamente essa destruição toda que criou uma pressão, sabe, uma necessidade absurda de garantir que uma coisa dessas nunca mais pudesse acontecer. Ok, então por onde a gente começa essa história? Vamos para a Europa, para o meio das ruínas, para o colapso final do Terceiro Reich. E o fim foi uma loucura. Completamente caótico e absurdamente rápido. Pensa só, em questão de dias, Mussolini é executado. Hitler casa e se mata dentro de um bunker. E Berlim, a capital do Reich, finalmente se rende. A velocidade com que tudo desmoronou foi impressionante. Agora, tem um detalhe aqui sobre a Batalha de Berlim que é fascinante. Para o Stalin, a cidade não era só um alvo militar, sabe? Era o grande prêmio, o troféu final. Ele chegou ao ponto de colocar seus 2 generais mais importantes numa corrida, um contra o outro, para ver quem capturava a cidade primeiro. Era uma questão de honra e de propaganda. E enquanto essa corrida acontecia lá fora, lá dentro do bunker o clima era de paranoia total. Hitler, já completamente isolado da realidade, descobre que até o seu braço direito, o Himmler, estava tentando negociar a rendição pelas costas dele. Foi a traição final, o golpe de misericórdia, que selou o destino dele. Ok, a guerra na Europa tinha acabado, mas a história de 1945 estava longe do fim. O foco do mundo agora se vira para o outro lado do planeta, para o Pacífico. E é lá que uma arma nova, uma arma terrível, estava prestes a mudar tudo. E aqui a gente chega num ponto crítico. O presidente americano, Harry Truman, tinha uma decisão monumental nas mãos. Qual era a escolha? Usar essa nova bomba ou arriscar uma invasão por terra no Japão? E todas as projeções diziam que essa invasão seria um verdadeiro banho de sangue, com custo de vidas altíssimo dos dois lados. A decisão, como a gente sabe, foi usar a bomba. E o resultado foi de uma escala que o mundo nunca tinha visto. Em um piscar de olhos, lá em Hiroshima, 66 mil pessoas mortas, instantaneamente. O poder que foi liberado ali era algo que simplesmente não cabia na imaginação humana daquela época. Os relatos de quem sobreviveu são de outro mundo. A luz, descrita como mais brilhante que 1000 sóis. O calor tão intenso que simplesmente vaporizou pessoas, deixando só sombras delas marcadas nas paredes. É assustador. Ali, naquele momento, o mundo tinha entrado oficialmente na era nuclear. E não teve nem tempo para o Japão entender o que tinha acontecido. Só 3 dias depois, enquanto o horror de Hiroshima ainda estava sendo processado, uma segunda bomba caiu. Dessa vez, em Nagasaki. O recado era brutalmente claro. A rendição era a única saída. O próprio presidente Truman tinha avisado. Essa frase dele é muito forte. Esperem uma chuva de ruína vinda do ar, como nunca se viu nesta terra. Isso não era uma metáfora, não era uma ameaça vazia. Era uma descrição literal do poder que eles agora tinham em mãos. Aí sim, a guerra acaba de vez. E o mundo inteiro meio que respira fundo e olha ao redor, para toda aquela destruição. Sem dúvida nenhuma, aquele momento foi um ponto de virada para a humanidade. A ficha que caiu para todo mundo foi a seguinte: com continentes inteiros em ruínas e 55 milhões de mortos, a guerra como a gente conhecia tinha mudado. Com armas nucleares na jogada, uma guerra total agora significava uma ameaça à sobrevivência de todo mundo. Não dava mais para continuar assim. Mas aí que tá, do meio de toda essa destruição, nasceu uma esperança. Um idealismo muito forte, sabe? A ideia de que talvez a humanidade pudesse se unir para construir algo melhor. E essa vontade de fazer diferente, de evitar uma nova catástrofe, começou a tomar forma. A ideia era criar uma estrutura, um lugar onde os países pudessem resolver suas diferenças conversando e não guerreando. Uma tentativa de evitar que aquilo tudo acontecesse de novo. E daí nasce a Organização das Nações Unidas, a ONU. E os princípios eram muito claros: salvar as próximas gerações da guerra, garantir direitos humanos, promover cooperação. Basicamente, manter a paz.
Era um projeto super ambicioso, nascido da pior tragédia que a gente já tinha visto. Só que, ao mesmo tempo em que esse sonho de união era construído, a realidade mostrava outra coisa, uma coisa bem mais dura. O mundo não estava se unindo de verdade. Pelo contrário, ele estava se partindo em dois. Aquela aliança entre os aliados, que lutou contra o nazismo, se desfez muito rápido. Afinal, era uma aliança de conveniência. Com o inimigo comum derrotado, as diferenças ideológicas vieram com tudo. E o mundo deixou de ter vários polos de poder para ser dominado por apenas duas superpotências rivais. E a divisão era bem clara. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, defendendo a democracia e o livre mercado. Do outro, a União Soviética, com seu bloco comunista, expandindo seu controle ali pela Europa Oriental. O mundo virou um grande tabuleiro de xadrez. E é daí que vem o termo Guerra Fria. Por que fria? Porque nunca teve um confronto militar direto, quente, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas era uma guerra sim, uma guerra de ideologia, de espionagem, de influência, e eles deixavam outros países lutarem e morrerem por eles nessas guerras por procuração. E quem resumiu perfeitamente essa nova realidade foi Winston Churchill. Em 1946, ele soltou aquela frase que virou história. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Essa imagem, cortina de ferro, virou a metáfora perfeita para essa divisão do mundo. E isso tudo deixa a gente com uma grande pergunta, né? O ano de 1945 realmente trouxe a paz ao mundo? Ou será que ele apenas trocou uma guerra quente, declarada e sangrenta por um outro tipo de conflito? Um conflito frio, silencioso, que durou décadas e que, de certa forma, foi tão perigoso quanto.